Pessoal, meu nome é Atuliano Arlen novamente, tá? O que é pré-pigmentar um cabelo? São todos os cabelos que precisam ser pré-pigmentados? São todos os cabelos que eu preciso usar essa técnica para resolver? Não, tá? Não existe. Não é necessidade. Por exemplo, um cabelo castanho claro. Um cabelo castanho claro, 5.0. E eu quero descer este cabelo para um preto, 1.0. Eu preciso fazer uma pré-pigmentação nesse cabelo para descer de 5 para 1.0? Não. A diferença é muito curta entre 5 e 1. 5, 4, 3, 2, que já é quase um preto, 1. O 3 já é bem escuro, o 2 em algumas tabelas já é preto e o 1 já é uma cor escura. Então, para eu descer do 5 para o 1, eu só preciso descer, aplicar a coloração e pronto. Meu resultado vai estar lá. Se eu quiser descer de 1.6 para 1.0, eu preciso pré-pigmentar esse cabelo? Também não, tá? Tem muitas colorações boas aí que você aplicar do 6.0 para o 1.0, este preto também vai pegar sem você ter que fazer um trabalho aí de pré-pigmentar esse cabelo. Túlio, e do 7 para o 1? Também, possivelmente, dependendo da coloração que você vai usar, não vai precisar pré-pigmentar. Você só tem que tomar cuidado com o OX que você vai usar. Se você usar um OX de 20, você abre tom dentro desta cor aqui, tá? Então, possivelmente, 1.0 ele vai se tornar 2.0, tá? Porque você vai abrir um tom nessa cor aí. Mas não preciso pré-pigmentar do 7 para 1. Túlio, e do 9 para 1.0? Eu preciso pré-pigmentar? Eu estou no cabelo na altura de um 9. O que é o 9? Eu sempre falo para vocês estudarem aquelas cores. 1.0, 2.0, 3.0 e tal. E depois eu também ensino para vocês estudarem o fundo de clareamento. Então, o 9 nos ensina que a cor 9 é completamente amarelo. Então, o tubo de coloração também aqui, ele é composto de amarelo. Do 9 até 1, olha só, eu tenho aqui 9 completamente amarelo e eu tenho 1 aqui que é completamente azul. A pigmentação deste cabelo. E se não tem considerado essa pigmentação, ainda assim a coloração cosmética 1.0 tem muito pigmento azul. Tem umas que tem muito violeta e tem umas que tem muito azul. Ô Túlio, é muita teoria para ficar falando, tá? Mas toda teoria, todo mundo que faz cabelo, todo produtor de cabelo, toda pessoa que produz o cabelo, ele passou por isso aqui. Ele passou pela colorimetria e ele entendeu a colorimetria. Então a minha aula teórica, ela é para fazer você entender a colorimetria. Porque quando eu estou fazendo um cabelo, se eu tiver um cabelo na altura de 9 e quero descer ele para o 1.0, a teoria que está na minha cabeça me faz transformar toda a teoria na prática. Então é por isso que existe a colorimetria teórica e a colorimetria que você faz na prática, que é tudo que você aprendeu na teoria. Então, olha só, 9 eu tenho amarelo, tá? O 8 eu tenho uma cor que é amarelo com vermelho, que é um laranja. O 7 eu continuo com laranja, porém mais escuro, né? Um laranja com vermelho. Ok? E daqui para baixo, o 4, o 3, o 2 e o 1, aqui vem violeta, azul e azul. Então, como que eu estou explicando de uma forma bem prática e bem simples? Do 9, que só tem amarelo, eu não posso jogar direto um preto. Por quê? Amarelo
com azul, vocês lembram que dá verde? E aí vira uma melequinha danada, né? Você vai lá, joga um preto no cabelo do seu cliente, ela sai de lá deslumbrante com o preto, porque na verdade ele pega, ele dá aquela pegadinha lá na hora, mas na primeira lavada deste cabelo, possivelmente ela começa a ver os reflexos verdes acontecendo, porque azul com amarelo dá verde, tá? E tem cabelos que nem pegam na hora, a pessoa já fica com eles verdeados no lavatório. Então é por isso que a aula de hoje é de pré-pigmentação. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma pré-pigmentação assim extraordinária. Não foi nem fantástico, não. Eu achei um trabalho extraordinário. Então veja bem, no cabelo de 9, para chegar no 1, eu tenho a diferença entre 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A altura de 9 para 1 é muito grande. De 1 para chegar a 9 é muito grande. Eu tenho 1 azul e 9 amarelo. O que eu tenho que fazer para esse cabelo não dar verde? Eu tenho que colocar os pigmentos que existem aqui dentro. Quais são os pigmentos que existem aqui dentro? Eu tenho o azul aqui, que é azul mesmo. Eu tenho aqui violeta, tenho violeta, eu tenho aqui violeta com vermelho, violeta com vermelho. No 5 eu tenho vermelho, no 6 eu tenho vermelho, querendo ir para o laranja. No 7 eu tenho laranja, no 8 eu tenho laranja, aqui vai ser amarelo, tá? Porque a canetinha amarela não tem, não. Então, laranja indo para amarelo, e aqui eu tenho um amarelo, tá? Amarelo. O que eu tenho que fazer? Do 9 para eu chegar até o 1.0, eu tenho obrigação de colocar pigmentos vermelhos e amarelos. O cabelo está amarelo, ele já tem pigmento amarelo, beleza. Aqui já tem azul. O que está me faltando? Vermelho. Está me faltando colocar vermelho. O que eu preciso fazer para pigmentar? Surgiram cores, tá? Surgiram cores, onde é que elas chamam? 0/33. Na verdade, eu deveria ter escrito com essa aqui, ó. 0/33, que é completamente mix amarelo, tá? Tem várias cores, tem essa vela, tem 0.33, a Red Iron tem a cor que eu vou colocar agora, eu não lembro se a Alpha Parf tem, mas 0/33, mix amarelo. 0/44, mix cobre, tá? Mix cobre, amarelo com vermelho dá cobre. Então, neste cabelo que eu vou apresentar para vocês, o meu amigo, tá? O nome dele é Ítalo Souza, ele usou 0/33 e 0/44. Ele colocou amarelo e colocou cobre ao mesmo tempo para fazer essa pré-pigmentação que eu vou mostrar para vocês. Eu fiz um cabelo esses dias, porém masculino, tanto que eu não vou apresentar para vocês, mas eu usei a 0/34 da Red Wire. Qual que é a diferença desta aqui para esta aqui? É que esta aqui, o Ítalo montou esta cor usando amarelo e usando cobre. Eu já peguei uma 0/34, onde é que eu tinha uma cor já acobreada. Pessoal, agora eu gostaria até que vocês talvez fechassem os olhos e imaginassem vocês fazendo o cabelo. Olha, chegou um cabelo para vocês amarelo, vocês têm que pré-pigmentar. Como que você pré-pigmenta? Você pega uma quantidade de mix, né? Isso aqui que eu usei é mix, mistura com um pouco de água oxigenada, ou de 10 ou de 20 volumes, um pouco de água morna e aplica no cabelo direto. Você seca este cabelo, tá? Cada um tem a sua forma de pigmentar, mas eu prefiro assim. Você seca esse cabelo todinho e ele já pré-pigmentado, você aplica a cor que você quer. Então, ele vai ficar completamente com laranja feioso lá, alguma coisa estranha, mas na hora que você vem com 1.0, você consegue fechar a cor, porque o cabelo tem os 3 pigmentos.
Ele tem o amarelo, ele tem o cobre, que é vermelho com amarelo, e ele vai ter o azul de 1.0. Essa cor não vai desbotar e não vai levar o seu cabelo para um verde. Esse primeiro cabelo que eu vou mostrar agora é um cabelo também que está à altura de 1,9, tá? E a cliente queria um acobreado. O que é o acobreado? O acobreado, não sei se vocês lembram, mas é uma cor camaleoa, ou camaleão. De dia ela dá um reflexo laranja, mais claro, à noite ela fecha, fica parecendo então vermelho. Dependendo da hora que você faz, fica parecendo realmente vermelho, com cobre. Essa moça estava loura, com a raiz 4.0, e da raiz para cima ele estava na altura de quase 1,9. Então esse primeiro cabelo aí, ó, dá para você ver as 3 fotinhas dela loira e depois vocês verem as fotinhas dela acobreada. O que eu tive que fazer na raiz deste cabelo? Esse cabelo é meu, quem fez fui eu, tá? Eu tive que abrir a raiz, aí vem os cálculos da matemática, do curso de colorimetria, que eu sempre falo com vocês. Se vocês têm um bom curso de colorimetria, se vocês têm uma boa teoria de colorimetria, vocês aprendem a fazer esse resultado que eu cheguei aí. A raiz dela está um 4, tá? Então se a raiz dela está um 4, eu tenho que fazer a raiz dela chegar no resultado perfeito. Como que eu faço a raiz dela de 4 chegar a 9? Eu não precisava fazer isso, porque eu ia fechar esse cabelo em cobre, então não tem motivo de eu fazer esse cabelo chegar no 9. A raiz dela com OX de 10, eu só ia depositar pigmento. A raiz dela com OX de 20, eu ia abrir um tom, porque estava somente 4. 4 com OX de 20, eu perco uma força, ele vai para cima, então não dá certo. A raiz dela, 4 virgem com OX de 30, tá, 4. 5, 6, 7. Na verdade, eu perco uma força, então eu vou ir para um 6. Então, olha, o OX em cabelos escuros perde uma força. Eu já falei isso para vocês. Então, olha, 4 com OX de 10. Dá? Não, não dá. Beleza. 4 com OX de 20. Dava? Não, não dava. 4 com OX de 30. Dava? 4, 5, 6, 7. Ah, vou chegar na raiz do 7. Não, ele perdeu uma força, ele foi para 6. Não dava. Então, eu coloquei nessa raiz um OX de 40 com a coloração 7/44. Tá? Louro médio, acobreado intenso. A raiz dela abriu no cobre, já abriu no cobre com a cor que eu já queria. E eu apliquei neste cabelo todo, porque a parte loura eu já ia cobrir porque eu coloquei um cobre, eu apliquei um 7/44 no cabelo todo, mais 8/4. Porque eu queria a raiz um pouquinho mais fechadinha e aqui um pouquinho mais claro. Tá? Então, qual foi o cálculo da matemática aí? A matemática da cores aí só aconteceu praticamente para mim na raiz. Eu calculei o OX que eu ia usar, a força do OX que eu ia usar, para ter o resultado de raiz que eu queria, e o resto era só aplicação de cor. Cabelo acobreado? Aí a Marisa Roberta está perguntando se nesse cabelo você não descoloriu, você depositou com OX de 40? Exatamente, eu entendi a pergunta, obrigado pela pergunta. A raiz dela era um 4.0, tá? Túlio, você descoloriu essa raiz para você fazer? Não. Eu não descolori porque ela tinha uma raiz 4.0 que, primeira coisa, ela era virgem. Uma raiz virgem. Uma raiz virgem de um cabelo fino. Então eu sabia que se eu usar um OX de 40 nesse cabelo, eu ia conseguir abrir 3 tons nele. Então 4, 5, 6, 7, eu cheguei ao resultado que eu queria. Então eu não descolori, não precisei colocar pó descolorante neste cabelo. E se eu pensasse em colocar pó descolorante, possivelmente eu ia usar um super clareador, tá? Eu ia usar um super clareador 12, para ele simplesmente abrir um pouco mais essa cor e depois eu vim com a coloração. Mas eu não usaria pó descolorante, porque a raiz dela... Mas como colorista, eu já
eu fiz com convicção que essa raiz ia abrir na cor que eu queria. Então, se eu expliquei demais, respondendo, eu não descolori essa raiz. Eu apliquei somente a cor desejável com a X de 40. Pessoal, olha esse cabelo desse rapaz, Ítalo Souza, um amigão meu. Veja como que ele trabalhou este cabelo sobre pré-pigmentação. Isto é coragem, tá? Eu chamo de coragem e sabedoria, é claro. Primeiro tem que ter sabedoria, depois tem que ter coragem. Ele pegou esse cabelo louro, essa cliente chegou para ele aí, a foto não é me autorizado mostrar totalmente, por isso que eu tapei o rosto, tá? Então, essa cliente chegou para ele aí, ó, com a raiz natural, tá? Com este cabelo aí louro, tá? E não sei se a cliente chegou para ele e falou assim, olha, meu cabelo tá feio, meu cabelo tá com a cor que eu não tô gostando, eu gostaria que você trabalhasse esse cabelo para mim. Como dois professores conversando, eu virei professor Ítalo. Por que da opção de pré-pigmentar esse cabelo? Por que da opção? E ele virou e falou assim, Túlio, eu pré-pigmentei esse cabelo porque se eu colocasse a cor que eu ia colocar, ele usou, eu lembro que ele me falou, se eu tiver errado, ele me usou uma cor que ele usa de uma marca X que eu não estou autorizado a falar, 903, tá? É uma cor que dá um bege. Na marca que ele usa é tipo um bege. Então ele virou e falou assim, Túlio, eu pré-pigmentei esse cabelo porque se eu usasse essa coloração direto nesse cabelo, eu tinha certeza que ele ou ia desbotar rápido ou ele ia chumbar. Se eu aplicasse completamente essa cor nesse cabelo, eu ia chumbar esse cabelo. E eu falei, e aí a sua opção foi conversa de professor, tá, gente? Ele falou assim, Túlio, eu pré-pigmentei com 0/33, 0/44 da vela. Ele pré-pigmentou este cabelo que vocês estão vendo a pré-pigmentação dele aí, que é essa cor aí de laranja, laranja, laranja. E ele pré-pigmentou esse cabelo com esta cor. E na hora que ele foi mandando por etapas, ele mandou o cabelo, depois ele mandou a cor desse cabelo pré-pigmentado. Eu falei assim, meu Deus. E depois ele me mandou o resultado, tá? Vocês estão vendo aí que o cabelo está pré-pigmentado. Mostra o antes, por favor. Olha como estava o antes. Eu quero que vocês olhem bem esse antes. Este antes, estou mostrando para vocês que é o mesmo cabelo, tá? Um cabelo que chegou lá louro, bege. É um cabelo que se você fizesse babyliss, ficaria até bonito, tá? Só que quando a cliente estava se olhando, ela estava se achando muito loura. Então, olha só, nós temos aí a raiz completamente natural, a raiz dele não foi mexida, ele não mexeu nessa raiz, ele trabalhou somente uma pré-pigmentação. 4 dedos aí da raiz e o resto comprimento, tá? Chegou na pré-pigmentação, agora eu posso mostrar para vocês de novo, chegamos na pré-pigmentação nesse cabelo completamente laranja, tá? Mesma coisa, eu creio que, né, ele usou o tempo lá, pré-pigmentou, secou o cabelo, que mostra aí, né, laranja aí, tá mostrando que tá seco. Ele protegeu as pontas desse cabelo, mas o resultado, nós tivemos um resultado de um cabelo que eu falei assim, realmente você arrebentou. Por aí, pela foto, dá para você ver como que ele preservou a raiz e como que ele levou aquele laranja para esse resultado de pontas maravilhosas, sem mancha, um resultado assim, fantástico de cabelo amarelão para um cabelo bege, um pérola bonito, preservando a raiz com resultado fantástico. Então, voltando ao assunto, o que é pré-pigmentar? É sair de um cabelo na altura super clara, ou até platinado. Vamos colocar o platinado aqui na altura de um 12. 12 não é cor não, mas só para você entender. Mas é você sair da cor de um 10, 9, para uma cor escura, 3, 4, 5, né? Ou se você quer na altura de um 6 aqui, ó, tá? 6, 7, 8, 9, 10. Eu posso, de um cabelo na altura de um 10, eu posso aplicar um 6 direto. De repente você pode só pigmentar ele com 0,33, só um pouquinho de mais de amarelo aqui, para ela fixar a cor. A pré-pigmentação, ela só não te ajuda a escurecer um cabelo para ficar firme, como te ajuda a fixar a cor que você vai aplicar.
da boa noite e pergunta se, no caso, só passou o OX de 40 ou misturou com creme branco? Excelente pergunta. Veja bem, OX de 40, quando a indústria te produz um OX de 40, ela te entrega na íntegra um OX de 40. Só para você entender a linha de raciocínio. Se eu quero uma ação de um OX de 40 perfeito, se eu colocar água aqui, eu já perco força. Ou 30 ou 20, dependendo da quantidade de água que eu pôr. Se eu colocar creme branco, eu altero o meu OX de 40. Tá certo? Tudo que você coloca dentro de um OX, você altera a força dele. Ah, vou colocar um copo de creme. Eu alterei o meu OX de 40, possivelmente até por uma emulsão. Eu vou pôr 4 dedos de água. Eu alterei esse OX meu de 40 para alguma coisa que eu nem sei o que é. Mas eu alterei o meu OX. Então, Túlio, o que você fez? Eu apliquei OX de 40 puro com a coloração pura. Eu queria a ação de OX de 40 com a ação da coloração que eu precisava. Tá bom? E o OX faz o efeito de abrir tons dentro da cor. Vanessa Esposito pergunta, ele esfumou raiz? Por que não usar 6.3 ao invés da pré-pigmentação? Neste cabelo dele, muitas pessoas falaram comigo assim, Túlio, eu tinha aplicado essa cor aí direto naquele cabelo. Eu não saberia dar um resultado se você virasse para mim e falasse assim, por que não aplicar 9.3? Porque eu não teria aplicado 9.3, então eu não saberia qual que seria o resultado. Um 9.3 em cima de um cabelo amarelo daquele jeito, num tom de bege, eu teria um 9.3 misturado com esse bege. Possivelmente não chegaria nesse resultado que eu quero. Mas, respondendo a sua pergunta, ele esfumou essa raiz? O Ítalo gosta muito de esfumar raiz. Ele gosta muito de esfumar raiz quando precisa. Mas só que, você lembra lá, no início do cabelo, que eu te mostrei que a raiz dele já era natural? A raiz desse cabelo aí já era natural? Possivelmente na raiz ali, naquele pedaço que eu te mostrei, ele não aplicou esfumado de raiz. Tá? Pode ter descido aí um pouquinho com uma cor de esfumado, mas não da raiz em diante. Porque a raiz dele deixou completamente natural sem ter que mexer nela. O esfumar a raiz, já que você me perguntou, quando você tem uma raiz completamente natural, você não tem necessidade de esfumar. Mas tem pessoas que esfumam. Para quê? Para dar simplesmente um brilho nela. Tá? Outra técnica que é muito boa, que eu vou dar só um exemplo, porque isso faz parte de um curso que eu dou, e eu não gosto de falar tudo que eu dou no curso, porque são coisas muito importantes. Uma raiz na altura de um 6.0. Geralmente é interessante você misturar 4.0, tipo assim, 15 gramas, e 7.0, 10 gramas. Você faz um 5.0 mais fechado, para fazer um esfumado de raiz um pouco mais fechado que o natural da cliente. Ele esfumou essa raiz, sim, respondendo a sua pergunta, tá? Pessoal, eu faço aqui uma coisa que realmente eu amo. Eu tenho muito prazer em dar aula de colorimetria. Primeiro, porque tem muitas pessoas que têm muita dificuldade. E segundo, tem muitas pessoas que acham um absurdo um curso de colorimetria em valores. E tem pessoas que simplesmente gostam somente de ir na internet, no YouTube, no Instagram e assistir aquilo que é gratuito. Enfim, eu estou aqui dando esta palhinha para vocês aí sobre pré-pigmentação. De 10 para 1, eu tenho que pré-pigmentar. De 9 para 2 e 1, eu tenho que pré-pigmentar. De 8 para 1, eu tenho que pré-pigmentar. De 8 para 7, não tenho que pré-pigmentar.
De 8 para 6, eu não tenho para pigmentar. De 8 para chegar no 9, olha como que essa história mudou. Eu tenho um cabelo 8 e eu quero levar ele para 9. Se esse cabelo for virgem, se esse cabelo de 8 para chegar no 9 for virgem, com o OX de 20 ali, possivelmente você consegue alterar essa cor. Mas se esse cabelo tiver química, tinta não clareia tinta. Então, a vocês aí profissional, que pega, ou vocês clientes, nem sei se é clientes também tem me assistido, mas você profissional, você cabeleireira, você cabeleireiro, você pega uma cor 7, aplica num cabelo 6.0, cosmético, com coloração, achando que você vai clarear este cabelo, não consegue de uma forma bacana. Nós temos colorações aí que está falando que consegue clarear coloração. As que eu uso não consegue. Não consegue eu pegar isso aqui, jogar em cima de uma cor aqui escura, cheio de coloração e fazer esse cabelo clarear. Eu não consigo fazer com as colorações que eu tenho. Eu ainda não comprei uma coloração que clareie a coloração. Eu ainda não tive essa coragem. Eu tenho um canal no YouTube, Atuliano Arlen, tá? Quem não se inscreveu, se inscrevam. No Facebook, também Atuliano Arlen. Quem não entrou, quem não se inscreveu, se inscrevam. O Instagram, mesma coisa, Atuliano Arlen. Deixo muitas dicas lá, muitas dicas mesmo, sobre cabelos brancos, sobre pré-pigmentação, sobre estrela de Oswald, que não está aqui, mas a estrela de Oswald, fundos de clareamento. Então eu deixo isso bem claro, de uma forma muito simples e muito tranquila, para que vocês possam aprender, tá certo? E para quem já me conhece, já me segue, sabe a simplicidade que eu ensino aí. Eu crio, como colorista, o que acontece? Nos cursos de colorimetria, a gente chega com medo e tem vezes que a gente sai com pavor. Olha só que engraçado. Você chega com medo e sai com pavor. Por quê? Porque não te ensinam, você paga um curso caro e você tem uma dificuldade de aprendizado. E eu crio métodos. Eu crio métodos que te facilitam aprender essa colorimetria. Igual que eu fiz aqui esses desenhinhos, né? São desenhos que te ajudam na sua caminhada aí na colorimetria. Marisa Roberta, para fazer uma pré-pigmentação, tenho sempre que aplicar a cor que perdeu? Marisa, você me perguntou o seguinte. Para eu fazer a pré-pigmentação, eu tenho que sempre repor a cor que perdeu? Qual que é a cor que sempre se perde na pré-pigmentação? Essa aqui, ó. Vou nem escrever, não. São essas aqui, ó. Tá? Essas duas aqui, ó. Tá? Ela já preenche completamente o que você precisa. Porque você sai do escuro, tá? Ó, você sai do escuro. Você pegou uma cliente que tá com cabelo... Vamos falar preto de novo, não, que já cansei do preto, né? Vamos falar que a cliente estava com o cabelo na altura de um 4.0. Olha, um 4.0 é o quê? Um castanho, escuro, médio, castanho, médio. Tá? E ela foi lá e platinou esse cabelo. Foi lá no 10. Então, olha só, daqui para chegar aqui, do 4 para chegar no 10, olha só para você ver o que eu saio perdendo. Vermelho, vermelho, vermelho com amarelo e amarelo. Então, na verdade, o que eu perdi nesse tempo todo? Só o tempo todo eu fui perdendo só laranja. O que é o laranja? Laranja é a cor vermelho mais amarelo. Então, daqui até aqui, eu perdi só vermelho com azul, vermelho com amarelo, amarelo. Então, eu só perdi laranja. Então, qual que é a cor que eu tenho que pigmentar? Sempre laranja ou amarelo ou vermelho com amarelo, tá? Por isso que os mix são importantes, esses mix 0.33, que é o mix completamente amarelo, o 0/44, que é completamente cobre, tá? Você pode misturar
0/33 com 0,66. Lembrando que 0,66 é vermelho, então tem que ser só uma pontinha, mas aquela pontinha pequena mesmo, porque vermelho fecha muito, e você precisa de um laranja bonito, tá? Então, respondendo a sua pergunta na simplicidade da resposta, você sempre tem que pré-pigmentar um cabelo que você precisa sair de uma cor muito clara por uma cor muito escura, usando sempre um acobreado ou um amarelo. A rosa pergunta, mas se eu aplicar o 7.0 com a 40 nesse cabelo, 6.0 nesse cabelo 6.0 vai abrir um tom, não vai desbotar, vai revelar um 6.0 mais claro? Não. O cabelo que eu apliquei, eu vou te dar duas respostas que eu acho que eu entendi mais ou menos assim. O cabelo que eu mostrei, que eu apliquei o OX de 40, a raiz era 4.0, eu apliquei um OX de 40, para mim eu tenho uma altura de 4, 5, 6, 7, abertura de 3 tons porque eu perco força, eu abri esse cabelo praticamente num 7.4, porque o cabelo, eu já usei a coloração, 7.4. Eu apliquei o OX de 40 com a coloração 7.4. Mas se eu tivesse aplicado o OX de 40 com uma 7/0, por exemplo, ainda assim esse cabelo abriria no 4. Porque todo o cabelo na altura escuro, para abrir poucos tons, repara para você ver, eles abrem no laranja, olha, 4. Olha o fundo de clareamento acontecendo, 4, 5, 6, 7. Mesmo se eu não tivesse usado a coloração 7/4, eu ainda assim teria abrido ele no laranja. Então, repetindo, o cabelo que eu mostrei, que eu usei o OX de 40, com a coloração 7.4, foi aquele cabelo que eu fiz um acobreado. Aí, respondendo a segunda pergunta que você fez, eu expliquei a parte do que eu fiz e agora a sua pergunta. Uma raiz 6.0, se eu aplico um OX de 40, ela já não perde força. O OX ele perde força dos castanhos para baixo. Agora, dos loiros para cima, ele não perde força. Então, olha só, OX de 40 numa raiz de 6, 7.4, 8.4, 8.43 ou 8.34, tá certo? Você teria uma abertura de 1, 2, 3, 4 tons. Você ia chegar pelo menos numa raiz 8.34 ou 8.43, um laranjão mais aberto, tá? Sendo o cabelo virgem, na altura de 1,6 com OX de 40, tá? Então, se você coloca um OX de 40 aqui numa raiz de 6, não sei que coloração que você escolheu, tá? Vamos supor que você escolheu uma coloração 9, tá? 6 com 9. Você não vai chegar no 9 puro, branquinho. Você vai abrir sempre puxando para o laranja. Tá? Ou 8.34 ou 8.43. Um cabelo cobre. O cabelo tá cobre, tá? Deixa eu anotar aqui. Para cabelo vermelho. Cobre para... cobre. O cobre, ele é 6.4, 5.4, bem fechado, 7.4, 5, 6, 7.4, 7.44. Então, vamos colocar aqui que o cabelo cobre na altura de um 7.4, tá? Eu escolhi 7.4, ok. Para um cabelo vermelho. Eu posso passar direto no fio e com que OX? Aí 5.0 bis. Aqui já está a cor aqui, ó. 6/66, tá? Mas só que existe técnica. O que acontece? A raiz é 5.0. 5.0. Eu preciso abrir um tom nessa raiz. Então, se eu precisar abrir um tom, eu posso aplicar 6.66 com OX de 20. Só na raiz. 6.66 com OX de 20. OX de 20 na raiz de 5, eu perdi um tom, eu cheguei numa raiz vermelhinha bacana. E aqui, ó, no comprimento, eu posso aplicar até com OX de 20 se eu quiser. Se eu quiser uma raiz mais fechadinha, as pontas, um vermelho um pouquinho só mais claro, um tom mais claro, pode ser com OX de 20 também. Se você não quiser, pode ser com OX de 10, que você vai só colocar pigmento nesse cabelo. Sugestão do Túlio. Eu aplicaria 4 dedos da raiz para baixo com OX de 20, esperaria 20 minutos, 25 minutos e aplicaria na raiz com OX de 20 também.
Túlio, por que você deu esse tempo de pausa aí na raiz? Porque a raiz é virgem, a raiz é quente, a raiz corre o risco de abrir um pouco mais que o cabelo. Então, aplica no comprimento, primeiro, com X de 20, espera 10, 15, 20 minutinhos, depois você aplica na raiz. Com X de 20, você já fecha esse cabelo vermelho. No cabelo que você fez, quando você aplicou na raiz a coloração com OX de 40, você aplicou somente o 7.44 ou você misturou o 7.44 mais 8.4? Nossa, excelente pergunta. Porque e aplicou na raiz e depois desceu a mistura para o restante do cabelo da sua cliente? Qual que é o nome? Marisa. Marisa, ótima pergunta. Volta na foto para mim, por favor. Ótima pergunta, por quê? Porque eu não expliquei isso, é verdade. Não, tá? A minha raiz eu apliquei só X de 40 mais 744, tá? Na raiz. Eu apliquei isso aí. Deixei a raiz abrir para ver qual resultado que eu ia ter. Eu sabia que seria um acobreado, mas eu teria que saber qual que era o nível de acobreado que eu tinha. Então eu fiz somente raiz primeiro. Na hora que eu fiz a raiz, que eu vi o meu resultado de raiz, um cobre mais fechado, eu fui e apliquei na raiz e no comprimento todo a OX que eu peguei, né? OX de 20, raiz e ponta, mas raiz, meia e ponta, OX de 20 com 7,4 mais 8,3. 7,44 mais um pouquinho de 8,3. Tá? Então, falando mais calmo. Raiz foi com X de 40 e 7,44 puro. Na hora que eu cheguei no meu resultado, eu apliquei no cabelo todo a mistura que eu fiz. No cabelo todo. Para eu não correr o risco de ter nada que me incomodasse na raiz, eu apliquei no cabelo todo de novo. Por que clareia com cinza e escurece com dourado? Isso é regra? É uma regrinha assim. Por que clareia com cinza e escurece com dourado? O que acontece? Depende do que você está fazendo, mas isso aí está mostrando o seguinte. Geralmente é aquelas patinhas que dá na linha de transição entre o louro e o escuro. Entre o louro e o escuro, você fica com aquele laranjadinho aqui, ó. Então, o que acontece? Se você quer corrigir essa patinha esse laranjinho aqui, geralmente as pessoas gostam muito de aplicar o 7,3. Tá certo? O 7,3, ele pigmenta aqui uma quantidade de douradinho e depois você vem e aplica a cor que você quer para fechar essa cor. Então, é uma regrinha que se criaram. Se escurece com o 7,3. E por que clarear com cinza? Na verdade, o clarear com cinza eu já não considero como uma regra, tá? A gente aplica cinza dependendo da situação. Por exemplo, se eu aplicar cinza em cima de laranja, o cinza ele é composto de verde, mais violeta, mais azul, tá? A cor cinza é composta desses 3 pigmentos e se faz cinza também com verde, mais azul. Porém, isso aqui só acontece, verde mais azul, só dá cinza quando você coloca ele sobre o cabelo. Se você misturar verde com cinza, verde com azul, você vai ter verde, azul esverdeado, verdeado, azulado, mas você não vai ter cinza. Mas quando você aplica sobre o cabelo, você vai ter um cinza. Por quê? Porque o cabelo já tem amarelo, tá? Então aí você cria cinza. Mas vamos no cinza aqui, ó. Esse cinza aqui, o cinza, quando você coloca no cabelo, você chumba o cabelo, dependendo da cor. Se o cabelo estiver muito laranja, você puxa esse cabelo para o marrom, tá? Então, por que escureço com cinza? O cinza é um coringa. Ele é um coringa fantástico. Então, quando você aplica um cinza sobre um cabelo amarelo, você vai ter um bege, possivelmente. Se você aplica um cinza num cabelo quase na altura de um 10, você tem um cabelo platinado, acinzentado. Por isso que fala que escurece com cinza. Toda vez que você coloca o X com uma coloração em um cabelo, você tem fundos de clareamento abrindo. Então, se você colocar o X de 40 no raiz 6, você vai abrindo os tons, ó, 6, 7, 8 e 8,33. Um 9 perfeito, talvez até um 9,3. Talvez um 9,3.
Você vai abrindo tons nesse cabelo. Mas você nunca abre no 9 limpo, falando, nossa, eu não precisei nem descolorir. Isso não acontece não, tá? Você vai abrindo cores nessa raiz. Então tá no Atuliano Arlen. Então se inscreva no YouTube, tá lá as dicas, muitas dicas de colorimetria. Não tem nem cabelo sendo feito lá não, tem dicas de colorimetria, tá? No Facebook também, Atuliano Arlen, tá? E no Instagram, Atuliano Arlen, tá? Às terças-feiras estou aí com vocês, fazendo as lives. No mais, pessoal, fiquem com Deus, tá? Uma semana de vitória para todos vocês. Espero que a pandemia não tenha atrapalhado tanto o salão de vocês. Espero que vocês tenham criado formas de atender aí delivery. Eu fiz muito isso. Fiz até mechas sem delivery, foi bem bacana. Porque eu não levei a cor, tive que montar a cor. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês realmente me sigam lá no canal. E precisando, eu vou estar sempre às ordens, ok? Fiquem com Deus e até a próxima.